Alô, rapaziada, vamos começar mais um Papo Além do Grafite. Nesse episódio, a gente conversa com o Marcelo Moraes. Ele é um colecionador de arte urbana e também de arte contemporânea, então ele conhece muito, tanto sobre conservação, quanto sobre transações e sobre como você recupera uma imagem, como você deve guardar ela na hora de adquirir. Então, ele vai passar toda essa experiência pra gente. Como o papo ficou muito interessante, cara, era impossível cortar alguma coisa, a gente resolveu dividir esse papo em duas partes. Então vamos assistir a primeira e a segunda parte sai semana que vem. Vamos começar. Bom, meu nome é Marcelo Moraes Pereira, eu sou, na verdade, dentista e a minha história com o colecionismo de arte vem da minha profissão. É, o que é comum de a gente, as histórias que a gente sabe, o que a gente conhece é que o artista nem sempre é recompensado a seu tempo financeiramente, né? Então, ocorre como a gente fala aí na linguagem das ruas, é intenso e às vezes o básico, assim, não é exatamente o básico, mas tratar de dente pode ser uma dificuldade. Eu recebia propostas para trocar por tratamento e eu acho isso, assim, sempre gostei disso. Tenho um background de arte na família, sempre foi muito valorizado e sempre foi mostrado a mim desde pequeno. Eu recebi esse estímulo e assim, o que mais me fascinava é que eu tinha um contato direto com o artista e daquela relação resultava no pagamento em forma de arte, que isso já se vão aí quase 30 anos. Né? Eu, a minha coleção, a maior parte é sobre papel e de arte dita arte contemporânea de galeria. Né? Então, já nessa fala inicial de falar de que eu colecionava arte contemporânea e eu ia emendar dizendo que agora eu estou muito mais ligado na street art, na arte urbana, eu acho que já começa errada, porque qualquer arte, qualquer manifestação que estiver ocorrendo agora, ela é contemporânea. Então, assim, essa separação e essa apropriação do termo contemporânea para a arte acadêmica de galeria, eu já acho primeiro que o conceito já começa errado. Né? Então, tudo é contemporâneo. A arte de rua é mais uma arte, como foi consagrado no termo, não é anglicanismo nem nada, mas é um termo internacional e a gente vai ler em grandes publicações, em festivais e tudo, vai estar escrito street art. Então, assim, independente, sem entrar exatamente no mérito interno da arte de rua, onde há uma discussão por parte dos próprios artistas do lugar de pertencimento dessa nova arte, dessa nova vertente de arte, que é a arte feita nas ruas. Né? Alguns acham que a arte ela é street art, ela é arte de rua, ela é grafite, se está na rua, mas o que eu posso dizer é que se está na rua, se é ou não a definição certa grafite, ou se vira street art quando vai para a galeria, o fato é que tem esse controle e não vai ter esse controle jamais, porque simplesmente ele desperta na outra pessoa a vontade de conviver, de ter, de ver uma obra que ele viu na rua, né? E nem Sim. que ele fotografe, ele vai ter aquilo, ele vai acabar tendo aquilo perpetuado na parede. Ela é efêmera e ela desaparece. E o que vai manter, então, a meu ver, assim, num espaço temporal maior, né? Porque a gente pensar talvez até só na vida do artista é muito pouco, né? Sim, Se a gente falar de modernismo, a gente está falando de quase 100 anos, né? sim. E a arte que hoje se vende caro e tudo mais, já fazem 100 anos. Então, provavelmente, vocês não vão sobreviver à arte de vocês e vocês não vão ter o menor controle se ela vai para a galeria ou não, porque ela já foi para a galeria. Independente da vontade do artista ou do conceito que o artista tenha, já teve o japonês que tirou uma parede de Londres e levou para a galeria e levou o Banksy querendo o Banksy ou não. Então chega uma hora
que isso cai, pertence à cultura, Sim. né, de maneira geral, e as pessoas se apropriam disso por amar, por gostar, por tudo que a arte desperta nas pessoas. Então, eu como colecionador, primeiro eu queria dizer assim, um colecionador, na minha concepção, não pensa em arte como negócio. Sim. Não pensa em arte como negócio, que eu não imagino nenhuma obra que eu tenha que eu vou entregar para alguém, a não ser que seja numa situação que envolva arte também. Certo. Né? Vamos trocar? Aí eu acho que isso aí é até uma honra às vezes. Sim. Né? Se eu tenho uma peça e alguém tem uma peça de muita estima, isso é um negócio de arte. Vender, eu acho que se alguém vai pensar, vão ser os herdeiros. Eu, como quem já fez coleção sabe como é, né? E de arte, então, rapaz, é uma coisa que você se apega e... Então, eu não penso nisso. Eu penso na perpetuação desse acervo. Eu penso Sim. que isso, se crescer muito, vai ficar talvez doado a um museu, ou talvez gerido pelos meus herdeiros, né? Talvez numa fundação, né? Vai continuar servindo a arte de vocês. E vai continuar levando o nome de vocês adiante. E vai fazer parte de uma história que vai ser contada, né? Que já está sendo Sim. contada, e a gente já conta há algumas décadas dessa nova vertente da arte, mas ela vai ser contada. E a gente precisa ter material para contar, material de qualidade, material confiável, né? E a gente precisa não perder fatos importantes, momentos importantes, ou seja da arte, do cenário geral, da vida de cada artista. Eu acho que quanto mais a gente conseguir preservar disso tudo, né? E mais direto vai ser o caminho para o reconhecimento. É lógico que quando a gente pensa em reconhecimento tem um monte de coisa envolvida, muita gente tem mais favorecimento ou não, muita gente tem mais talento do que outros, nem todo mundo vai alcançar, mas eu acho que alcançar assim, um status de um artista maior, mas eu acho que todo mundo gostaria. Então, Sim. Pode ser que tenha algum que seja um idealista que está fazendo arte porque gosta, não quer que seja, não quer vender, não quer nada, ele quer ir para a rua, ter a vivência da rua, e aí talvez valha os registros fotográficos, e as pessoas vão ter essa pessoa na parede que seja por fotografia, pela arte da fotografia, pelo Sim. registro da história dessa arte. Então, eu penso no meu acervo, eu penso como garantir no futuro pessoas que não viveram o que eu estou vivendo, né? Então, se eu compro uma arte direto de um artista, eu tenho certeza que eu comprei dele. Mas e daqui a 60 anos? Sim. Daqui a 100 anos? Quem vai garantir que vai se conseguir? Né? Então, depois até que você me fez o convite para a gente conversar aqui, aconteceu um fato aí que ficou notório e que ilustra bem isso, né? Ainda no nosso modernismo, né? A história do Volpe, que passou há pouco num programa de televisão e que conta a história de um personagem nosso, um empresário conhecido por todos. Ele é um colecionador, ele tem uma grande coleção com obras realmente importantes. Ele adquiriu 2 peças do Volpe, né? Um artista concreto, modernista. Ele é o Volpe das bandeirinhas, ele é mais famoso pelas bandeirinhas que ele fazia, não é? E hoje em dia uma tela grande do Volpe pode alcançar facilmente o valor, cifras de hoje, de 1 milhão ou mais, ou o dobro disso, dependendo da qualidade, né? E do tamanho da obra, é uma verdadeira fortuna. Sim. E esse empresário então comprou 2 obras de arte de uma galeria que tinha a autenticidade conferida pela filha do artista. Uhum. E então ele deu uma festa, e no meio da festa tinha pessoas entendidas, especialmente em Volpe, e falaram a ele no final da festa: é melhor você tirar, são 2 falsificações e muito, muito mal feitas. E aí você vê a situação. A galeria tem um certificado de autenticidade
que foi conferido pela filha do artista, num direito conferido a ela pelo próprio artista em vida, e que estabeleceu em tabelião que ela seria a pessoa responsável pela autenticidade. E o galerista chegou a essas duas obras dessa forma, adquiriu dessa forma e revendeu. E depois se revelou falsa. Né? Que situação, né, cara? Sim. Situação horrorosa. Quem tem a culpa aí? Eu acho que quem tem a culpa aí é o Volpi. Uhum. Por quê? Porque essas obras elas não tinham uma catalogação feito por ele com essa preocupação naquele momento e essa visão de um futuro muito distante, quando ele e os filhos já morreram agora. Sim. Agora quem cuida da curadoria da obra do Volpi é um instituto, que é um instituto montado por colecionadores, e eles cuidam, porque eles têm interesse direto, pelo amor à arte também por serem colecionadores, eles são os responsáveis de autenticar, né, de dar autenticidade a essas obras que falham no registro. Né? Então, uma coisa que eu me preocupo muito, e eu vejo a produção de vocês na parte que eu mais coleciono, que é papel, intensíssima. E nos dias de hoje, cada vez mais, eu vou dizer, sem querer ser pejorativo, mas mais fácil de executar. É fácil de executar pela tecnologia, né? Pela facilidade que o artista tem de ter um acesso quase que direto ao produto final da arte dele. Né? Então, é uma adaptação, a gente tem que... É uma coisa que está sendo absorvida pelo mercado, né? As obras impressas, obras que têm a impressão digital, mas assim, o que tem que ser, vai ser. Então, se a cultura do hip-hop inclui o grafite, no grafite existe a figura dos prints, e que são feitas em copiadores digitais, a gente vai ter que lidar com isso. E a gente vai ter que conseguir certificar isso. Sim. Né? Talvez alguns artistas queiram fazer processos mais complexos, como gravações, como estilo, como lito, como gravação em metal, que eu falo disso porque nessas técnicas de reprodução em série, o processo ele é mais elaborado, o artista participa, por exemplo, na formação da matriz, né? Então, quando você tem uma estilogravura, na verdade você tem uma talha, então você tem já praticamente uma autentificação, né? Sim. O cara, para fazer aquilo, teria que passar por um processo muito complicado. Gostaria o cara ter um scanner de alta resolução também, e talvez o mesmo papel que foi feito a obra. E ele pode, por exemplo, hoje, vamos pegar aí, há pouco tempo eu vi, para citar cenário da street art, né? Sim. Impressão sobre papel, se a gente imaginar aqui os dois principais nomes, que eu digo comerciais, não necessariamente é o meu gosto, e também não estou querendo dizer que não é o meu gosto, mas sim. E também não vou citar nome. Há pouco tempo, uma gravura de um desses dois artistas que vocês devem imaginar, eu vi na cifra de 28, 30 mil reais para começar um leilão, uma gravura, como vocês chamam, um print. Print. Né? Então já começamos a falar aí de uma obra de papel que tem um valor bem legal, com o artista produzindo em vida, né? E que a gente nem sabe se ele vai fazer esse valor baixar ou não, vai depender de como ele produzir, como ele evoluir a carreira dele e tudo mais. Mas se essa obra, que já pode ser vendida a esse valor agora, pudesse ser copiada de uma forma que não se possa identificar e ser vendida, rapaz, o que a gente mais tem é a gente se especializando em dar golpe. Sim. Eu acho que as pessoas fazem isso, existe golpe de WhatsApp, golpe de aplicativo, Sim. E as pessoas conseguem burlar os sistemas e o objetivo é se beneficiar. Então eu acho que pode acontecer com a arte, pode acontecer de uma forma mais fácil com essa nova forma de imprimir. Né? Sim. Então, eu acho que tudo começa, cara,
por uma catalogação que o artista tem que fazer. Ele tem que ter um total controle da produção dele. Ele tem que saber exatamente o que ele fez, quando ele fez, com o que ele fez, quanto ele fez. E, se possível, para quem ele vendeu, seria até muito bom. Você até falou, você falou comigo, né, aí, informalmente, né, sobre até sobre um registro físico, né, um caderno, sim. Como a catalogação física mesmo, sim, né? É uma preocupação, porque eu não sei se você já teve a experiência de perder dados muito importantes que você tentou fazer backups e não deu certo. Sim. Já aconteceu. De algo em torno de 2 anos e meio de todos os meus registros, e eu tinha backups de todas as formas, mas o backup ele não funcionava, eu não via ele. Quando eu resolvi abrir, ele faltava um pedação. Então, assim, eu acho que a tecnologia nesse ponto ajuda para você ter acesso à informação. Então, você pode ter as duas coisas juntas. Então, se no seu escritório, se um cliente quiser conhecer a sua obra, você abre ali a planilha, você mostra tudo, você mostra com imagem, você mostra com tudo. Mas, a hora que você tiver que guardar por muito e muito tempo, o papel é muito mais garantido. Sim. Né? Então, eu acho que o artista deveria ter livros de registro de sua produção. Então, o livro físico ele é importante porque a gente é física e a gente está vendo aquilo aberto. Um backup no aplicativo, a gente muitas vezes tem a surpresa na hora de recuperar esse backup. Sim. Então, eu acho que tem que ter aquele livro. Um livro, começa com ano de 2020. O livro de 2020, toda a minha produção de 2020, primeiro trabalho de 2020, papel, técnica utilizada, título. Se você puder escrever um histórico, o que te motivou, qual era o teu astral no momento, o que você pensava, qual o significado que aquela obra tem para você, melhor ainda, você vai ter mais tarde nas suas memórias muito assunto para ser contado. Né? Como hoje em dia a gente vê na música, sabe, a história por trás da música, você também vai ter material para ter a história por trás da obra, né? Então, e isso vai ter um número, essa obra vai ter um número, né? E nas obras originais o trabalho fica mais simples, mas nas reproduções você vai especificar o papel, a qualidade do papel, qual foi o papel, o título, você vai ter... bom, eu esqueci de falar, é sempre bom ter um registro fotográfico, né? E a fotografia é daquela antiga mesmo, você fotografa, leva, manda ampliar no tamanho pequeno e cola ao lado daquele campo, um campo que tem a fotografia da obra, né? E então você, na série, você vai botar então quantos exemplares você tem a edição, né? Quantas provas de artistas, quantas provas do impressor, quantas provas ao concurso que você resolveu fazer, cada uma dessas vai ter um objetivo diferente, mas vai ficar tudo registrado. Né? Então, se alguém tiver uma dúvida, quiser fazer uma aquisição num valor bem caro e a autenticidade for uma dúvida, talvez o instituto que esteja em seu nome ou em nome de qualquer artista ou a sua família que seja a detentora dessa prerrogativa vai poder fornecer detalhes que não vai ter como ser garantia de autenticidade, né? Fora isso, se alguém conseguir burlar um sistema que tem que ser ainda mais complexo, ele vai ser um gênio, mas os gênios estão aí eles aparecem de vez em quando, né? Mas agregado a isso a gente vai ter, bom, como sempre teve, né, cara, a primeira prova de autenticidade que eu acho que se imaginou foi a assinatura do artista. Né? Então tem a caligrafia do artista, mas acredite, tem gente que é especialista em falsificar a assinatura e talvez até um especialista não consiga decifrar. E aí você pode fazer uma chancela. Aí eu acho que o cara vai ter que contratar 2 profissionais, olha, um especialista em assinatura e vai ter que fazer uma chancela com a sua marca e já é um trabalho a mais. É quando a gente bota um alarme no carro e fala, pô, o cara quer roubar mesmo, ele rouba. Ah, mas cara, ele escolhe um que está mais fácil de roubar, né? Sim.
vai dificultar o trabalho dele. Então, esse é o objetivo que a gente tem agora. Talvez no futuro a gente possa inserir um chip no papel e aquilo ser uma prova definitiva de autenticidade, mas a gente lida com o que a gente tem agora. Então, tudo começa pela catalogação e o artista ele tem que ser capaz de responder. Ele pode não lembrar da obra, e exemplo disso tem muito. Eu gostaria até de citar aqui dois exemplos rápido. Claro. Um exemplo da street art mesmo, agora há pouco ainda, já na pandemia, um programa, eu acho que do Meet a Favela, não é? Que o Cajá apresentando. Sim, e a Juliana Firman era a entrevistada. E eu participei, então, fazendo perguntas, e eu era o público. E eu perguntei para eles se eles tinham registro de tudo que já tinham feito. De fotográfico dos trabalhos na rua, ou seja, a catalogação das vendas e da produção. E a Juliana falou que cataloga, o Cajá falou que nunca teve muito esse trabalho, e aí ele citou um exemplo que ele falou, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com isso. Ele falou que algum conhecido dele falou para ele de um trabalho que ele fez, de um trampo que ele fez, e ele falou, cara, eu nunca fiz trampo nesse lugar que você está falando. E o cara insistiu, mas Cajá, é teu, cara, eu tenho certeza que é teu. Aí ele falou, mas eu não fiz. Acabou que ele contou que ele foi ao lugar e viu o que ele tinha feito. E aí está a prova de que a gente pode realmente... Vocês produzem, às vezes, uns mais, outros menos, mas Sim. muito ao longo da vida. E às vezes você pode esquecer. Eu na minha profissão, eu te digo que às vezes eu realmente esqueço absolutamente do que eu fiz há 20 anos atrás. Sim. Se me mostrar, se eu não tiver anotado, eu não lembraria que fui eu que fiz. Então, esse é um exemplo, então, já no universo da street art, né, que vale a pena guardar a sua história na arte, de todas as formas, para que possa ser contado, para que nada deixe de ser contado. Sim. Ou que, pelo menos, tudo que for importante possa ser contado. A segunda história, já no modernismo, na arte contemporânea, dita contemporânea, a arte de galeria, digamos assim. Sim. Um importante médico aqui do Rio de Janeiro, ele possuía uma obra do Di Cavalcanti na parede. Certo. E aconteceu a mesma coisa do que eu contei em relação à obra do Volpe. Alguém suspeitou da autenticidade dessa obra. Só que o Di Cavalcanti ele era vivo, e esse médico, como era um médico muito conhecido e famoso, ele conseguiu ter acesso ao Di e pediu que o Di analisasse a obra, porque ele também não queria estar mostrando uma falsificação, né? Sim. Ninguém quer isso. Na verdade, as pessoas são enganadas. Eu acredito até que algumas pessoas gostem de mostrar para ostentar, mas não acredito que seja a regra do colecionador, de quem ama a arte. Tá uma vergonha mostrar, então a pessoa entra como vítima também na história. E o Di, ele conseguiu mostrar a obra ao Di, e o Di não conseguiu dizer se a obra era dele, mas disse que poderia ter sido ele, que ele reconhecia como algo que ele poderia ter feito, parecia muito com as coisas que ele faz, as tintas, o aspecto, a arte em si, o tema. O Di falou, eu diria que podia ser minha, mas eu vou te dizer que eu não lembro. E aí ficou aquela situação constrangedora. O Di Cavalcanti contam, né? Se não for, essa história não for verídica, vale como ilustração. Conta que o Di virou o quadro no avesso e no verso do quadro ele dedicou ao meu amigo o nome do médico e assinou novamente, dando autenticidade à obra. E aí mostra também que o Di Cavalcanti era capaz de esquecer um quadro que ele pintou ou não era capaz de afirmar se aquela obra era autêntica ou não. E por aí vai, tem 1000 outras histórias para quem tem curiosidade, quer ver. Tem o Wolfgang Beltrati, a história do maior falsificador do mundo. Ele falsificou obras, na verdade ele não falsificava obras, ele criava originais que não existia registro.
Então ele pegava o expressionismo alemão, que era ali que foi atingido diretamente pela guerra, os nazistas se transformaram em arte podre, não é? E queimaram muitas obras, sumiram muitas obras, e essa era a definição do nazismo, da arte então contemporânea. Eles queriam o que depois aquele secretário acabou fazendo aquele discurso, uma arte nacionalista e coisa e tal. Essa era a vontade do nazismo. Então, muitos artistas sumiram com sua produção, esconderam, e tem um período da história que realmente obras desapareceram. E esse falsificador, ele usa exatamente a falta de registro. Então ele pega uma obra que tem um relato literário sobre a obra, seja numa carta entre duas pessoas, olha, eu pintei um díptico e ficou lindo, e eu dei o nome de tal e tal, e só tem uma das peças, e não tem a foto das duas peças, o registro é só de falado, e o cara então ia lá, se inspirava e pintava. E o cuidado que ele tomava? Ele comprava uma tela antiga da mesma época, não importa o que estava pintado, mas ele queria que a madeira tivesse aquela idade, que a tela tivesse aquela idade. Ele se dava o trabalho de raspar e pintava sobre uma original, baseada no que ele leu ali no relato, e ele conseguiu as obras mais elogiadas de cada artista. E ele reconhece que muitos museus até hoje têm obras dele, ele não é obrigado a reconhecer. Ele reconheceu no que ele foi pego, ele cumpriu pena, teve que fazer acordo judicial e não mais pode negociar obra de arte, né? Foi desvendado, mas ele como artista ele não teve o reconhecimento, mas de uma capacidade técnica incrível, que ele podia pintar o que ele queria, e ele buscava exatamente a falha de registro, cara. Ele pegava aquela obra que todo mundo soube que existiu no passado e ela desapareceu, mas não tinha foto dela. Aí o cara agiu daquela forma. Então, se existisse o registro, isso não aconteceria. Sim. Mas, normalmente, o artista tem essa coisa, né, cara? Para ser um artista, tem que ter um pouco a imaginação fora daqui, desse plano aqui, né, cara? Para que você possa criar. Então, às vezes, isso é difícil para o artista, né? Ele acorda com vontade louca de criar algo, ele cria algo, e agora depois eu anoto, e a coisa acaba não acontecendo, e dá espaço para isso. E quando dá espaço para isso, aí volta para mim. Né? Como colecionador, eu participo de leilões e que são oferecidas obras que a gente imagina que pode ser verdadeira, de artistas bons, sobretudo em papel, cara, porque o papel é aquele excedente da inspiração do artista, sabe? É aquilo que o cara pega ali, bate uma inspiração, ele pega um papel, faz uma aquarela. Uma tela é mais formal, né, cara? Uma tela... ele tem que fazer a tela, normalmente as dimensões são maiores e não cabe dentro da gaveta, né? Mas às vezes o cara tem uma mapoteca imensa, com desenhos, com aquarelas, com originais sobre papel, e não vai dando registro àquilo, e aquilo no futuro, e eu falo isso dos dias de hoje, das obras que eu vejo no leilão, as obras passam, e se tiver uma de fato que seja verdadeira, ninguém nem se interessa em dar lance, porque você não tem a menor garantia que seja, né? Então, aí volta para mim no sentido de que qual a garantia que eu vou ter que vão ter no futuro dessas obras que hoje eu compro diretamente do artista, né? Então é esse cuidado. Então a gente falou da catalogação, a gente falou do maior número de informação possível, do registro fotográfico, né? E vamos falar agora assim do que fica com a parte compradora, né? Então eu acho que para toda obra o artista tem que ele tem que certificar aquela obra. É o primeiro momento onde você começa a provar a autenticidade. No universo de tempo contemporâneo a nós, poxa, você me vende uma obra, eu vou perguntar, Nadia, certificado foi você que fez? Sim, fui eu que fiz, né? Aí, mas passado muito tempo, meu bisneto perguntando para o seu bisneto, ele cuidando lá, o seu bisneto falando, peraí,
o Bivô deixou aqui, esse é dono, tá aqui, olha, tem até a foto da tua obra. Sim. Aí não sobra dúvida, né? E eu acho que esse certificado ele pode ser uma coisa assim, feita da forma mais pragmática possível, cara. Idealiza um modelo, e nesse modelo tem que ter data, título, técnica, suporte, um breve histórico, pode ter o tipo de papel, o tipo de pigmento, a tinta usada, um registro fotográfico, um espaço para ter um registro fotográfico, e você manda imprimir numa gráfica. E hoje em dia é bem barato, barato. E você fica lá, manda fazer 500 e deixa. E você vai ter vai agir igual para todos, de forma sistemática, né? Você acabou, você tira uma foto na tua, uma hora que você puder, você corre numa loja de revelação, manda imprimir um tamaninho que seja do formato da tua ficha, sim, cola ali e guarda. E guarda não, uma você guarda no seu registro e sim, a outra vai no certificado da autenticidade. Quando você vender, você vai estar oferecendo isso, junto com a obra vai estar chancelada, vai ter esse certificado. Tem também qualificações de selos, né, que você pode fazer, porque tudo que você dificultar a mais na vida do cara que for tentar imitar você ou vender algo que não foi feito por você, sim, seja selo holográfico, seja a chancela direto na obra, a assinatura, algum registro na parte posterior da obra também, né? Eu vejo artista de street art que já até faz parte da composição da obra, um grande carimbo. Uhum. Um grande carimbo. O meu amigo Ícone, ele bota ícone K. Sim. Eu não sei, até para perguntar a ele se aquilo é um carimbo ou como ele faz aquele processo, mas eu acho que super combina ali, cara. Monta, faz parte, já. Sim, da estética do trabalho. Da estética do trabalho do cara. Mas, na verdade, também é mais uma forma de se garantir a autenticidade. E dessa forma, então, eu acho que o artista vai conseguir estar contando com o passar de sua carreira a sua história. E vai poder oferecer a quem admira e a quem se interessa e a todos os envolvidos na arte o seu timeline, a sua linha de tempo, a história contadinha do jeito que foi, né? A informação vinda de você, que é quem sabe contar melhor a sua obra. Sim. Até você parar de contar, né? Porque depois que você parar de contar, o olhar de quem vê às vezes sente diferente e precisa contar diferente, mas a arte tem até esse objetivo, né? Sim. Suscitar na pessoa o que vem de natural. Então, assim, é isso. Falando assim um pouco que não é a minha praia, nas telas eu acho que você pode ter um padrão de entelamento. Uhum. Isso vai falar, cara, os especialistas em grandes pintores, eles descartam uma falsificação de cara, se ele falar, enquadrou, não é enquadrado assim, jamais enquadrou assim, se é assim, não é ele. Né? O padrão das suas telas, da confecção, do reforço dela, das cantoneiras, tudo que contar a história do que você fez, e se você for sistemático e mostrar como faz, como fez, você pode ter uma chancela com um pirógrafo, né? A mesma chancela que vai ali pode ser no frame da moldura, né? Sim. Mas tudo vai passar também pela catalogação, né? Aqueles livros embolorados, estão lá guardados, amarelados, com mofo, mas que estejam no poder de quem tem que estar, vai estar contando aquela história lá e dizendo tudo. E o material, técnica e tudo mais. Assim você vai ter garantia de ter a sua história contada por inteiro e de forma correta. Sim. E aí a gente entra uma coisa que ficou na minha cabeça, foi a gente, né, como indivíduo, né, a gente tem nosso prazo finito aqui na Terra, uns mais ou menos, Sim. E a arte a gente não tem como medir, se ela for cuidada, a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, pode durar mais, pode durar menos. Sim.
E às vezes eu acho que há uma inflexão do cara pensar assim, cara, depois que foi comprada, ela foi embora. Eu acho que talvez isso tenha um pouco a ver com o grafite mesmo, o arte de rua, né, com esse, é do mundo, sabe? A arte é do mundo. Eu acho que com trabalho indoor, né, com trabalho de ateliê, seja em papel, em tela, a gente deveria ter essa preocupação, que às vezes a gente vende, aí você manda com selo da autenticidade e tal, mas a gente não tem preocupação de como essa arte vai estar exposta, ou que cuidados esse colecionador, esse comprador vai ter com ela. Você acha que seria interessante para um artista, por exemplo, ter um guia, de repente, uma folha de papel A4 com algumas dicas curtas de como cuidar, como emoldurar? Sim, na verdade, observando o mercado, eu noto que o artista, por força da facilidade que hoje em dia a gente encontra de participar de quase... Eu acho que, na verdade, hoje em dia é que nem um filme do Chaplin, né? Você vai ver lá, os créditos o Chaplin era o câmera, o Chaplin era o contra-regra, ele era o diretor, ele era tudo. Há poucos dias, a semana passada, um artista de São Paulo fez um stories, ele falava: muito prazer, eu sou o porteiro, o telefonista, o editor, o fotógrafo, o filmmaker, e eu sou o artista também. Então, eu acho que os artistas, eles têm benefícios, tanto na apresentação, quando ele apresenta já uma obra emoldurada, né? Né, pela facilidade, e também talvez questões financeiras, né, de ele mesmo fazer e poder oferecer aquilo como uma coisa agregada, né? Eu acho que ele pode, é simples, é só saber aprender a fazer, aprender o básico, né? Sim. E fazer bem feito. E o que você falou de orientações, eu acho que é muito legal, assim, né? Que a pessoa que compre saiba como ela vai fazer para poder preservar aquilo da melhor forma possível. Mas faz parte da arte as obras se perderem. Infelizmente, eu tenho que te falar isso, né? Então, quando a gente imagina, sobretudo nas gravações, nas séries, se você imprimiu 10 de uma série, 20 de uma série, ela tem um valor hoje, mas se daqui a 50 anos só sobrarem 5, isso vai ter um outro valor. Então, vai acontecer, mas eu acho que é muito válido. Assim, um manual de recomendação de como cuidar bem da sua arte. Mas aí era legal que também a arte saísse já para o cliente final, bem acabada, feita da forma que tem que ser feita, e aí começa desde o envio, né? Eu estava no outro dia te falando que, assim, agora, não só falando da street art, mas falando também da arte contemporânea, boa parte da minha coleção de arte contemporânea eu adquiro em leilões. Sim. E aí eu também lido com a mesma coisa, é uma plataforma de leilões para o país inteiro. Você faz a compra virtual, né? Você, lógico, conversa com a pessoa, busca informação do estado, porque às vezes a fotografia não mostra muito, e a hora que você decide, você compra e a pessoa tem que te remeter a obra, às vezes de um estado para o outro. E realmente eu já recebi obra que dá dó de ver, de artista assim, consagradíssimo, e daquela sabe, dali não sai mais, porque o cara já morreu, já acabou a produção dele, do papel dobrado no meio, as fibras rompidas, aquilo não se desfaz nunca mais. Você pode tapear, né, botar suporte por trás para um restaurador tem um trabalho a fazer, mas para sempre qualquer um que analisar a obra vai falar, essa obra foi dobrada. E um purista, um colecionador, ele não vai querer ter uma obra dobrada. Então começa desde o envio da obra, né, cara? Então é importante. E agora na pandemia, como eu estava falando, eu participei de alguns projetos e foi muito legal ter participado, onde os artistas e o público interessado se juntavam, né, para poder conseguir verba para
de doação para as pessoas necessitadas ao longo da pandemia. Então eu me vi assim na Disneylândia, né, cara? Todo mundo produzindo, mesmo eu não trabalhando, foi assim uma loucura, cara, porque eu vi as coisas e eu não consegui, não, não, apesar de não ser o mais indicado para a hora, para o momento de não estar trabalhando, de adquirir as obras, né? Sim. E algumas delas, assim, decepcionantes quando a obra chega amassada, já começa a história dela errada, ruim, já danificada. Então é importante o artista saber que a obra de papel ela tem que ir suportada nas duas superfícies por uma estrutura que dê dependendo lógico, da dimensão da obra, isso não é possível, né? Se for uma obra muito grande, sim, acaba tendo que enrolar, botando dentro de um tubo e enviar. Não é desejado. Papel, ele tem que ser plano, ele não deve ser nunca dobrado ou enrolado. Esse é o ideal para o papel. Né? O papel ele guarda, ele é feito de fibras, de celulose, e essas fibras guardam a memória. Se ela foi enrolada, e ela vai se comportar diferente, e quando a gente falar de muito, muito tempo, se ela foi dobrada e tudo mais. Então, de preferência, né, a obra vai retificada, sustentada dos dois lados por uma estrutura que tem que ser mais resistente, e para falar assim, bem objetivamente, uma forma que... Um papel que não é um bom papel, ele não é um papel alcalino, mas a gente está falando de só o prazo de chegar a pessoa que adquiriu, o papel Paraná, ele se presta a isso, né? Um sanduíche da obra em papel Paraná já vai dar. De um lado, a garantia de que alguém não vai apoiar e marcar a tua obra exatamente na parte pictórica da obra, onde está a obra em si. Ou se alguém por trás não vai amassar, ou se ela não vai se dobrar. Né? A obra em si ela tem que ser protegida dentro desse sanduíche com um papel mais fino. Né? Existem papéis próprios, né? Papel glacine é um papel próprio, alcalino, e é um papel próprio para a gente guardar obras envelopadas, dobradinha, uma dobra para cá, uma dobra para lá, transpassa as duas partes, não fica nada da obra de fora. Então, dentro do suporte de papel Paraná, isso tudo aí ele tem que ser fixado, né? A obra ela é fixada e existem fitas adesivas próprias para isso, fitas que se prestam a você usar sobre obras de papel, elas não estragam, elas são facilmente removíveis e a obra tem que ir fixada para que ela não balance dentro da embalagem e, de preferência, depois, então, envolta numa embalagem plástica, que vai proteger de líquidos que possam, no trajeto, no correio, ou mesmo da chuva, né? Uma corrida do carteiro até a portaria do prédio pode ser fatal. Numa tempestade que começou depois que ele estacionou o carro na esquina. Né? Então, guardar a obra em plástico é um péssimo invólucro, não deixa a obra respirar, mas lembro, nem o papel Paraná é o melhor suporte. Eu estou falando do mais fácil, do mais barato, ele é uma folha grande, dá para fazer em qualquer... você recortar, aproveitar toda a extensão da folha dele, e o plástico também não é ideal para guardar, mas para transportar ele é necessário. E aí, se possível, envolver numa camadinha de plástico bolha e sinalizar o envelope como frágil, não dobrar, isso é muito importante, né? E aí a pessoa recebe uma obra lá linda, como você fez, sem nenhuma dobra. Então, começa por aí. E a gente eu vejo muito movimento das pessoas tomando bastante cuidado com isso. Toda hora a gente vê stories de processos de artistas e vale a pena prestar atenção, porque alguns mostram um trabalho bem legal. Mas é basicamente isso que eu falei, né? É dar suporte à obra, dar uma garantia à qualidade, porque você imagina, se você tem uma obra feita em giz de cera e ela roçar numa outra estrutura de papel, de lá para cá, de cá para lá, possivelmente ali
a composição da obra vai ser alterada, vai ter um manchamento, Sim. vai ter um risco. Então, tudo isso que eu falei é necessário para você ter a garantia que, a partir dali, ele segue as suas recomendações que você deu naquele impressozinho de como tratar melhor a sua obra, o seu print, a sua obra sobre papel. Né? Falando ainda mais em durabilidade, é importante também que o artista entenda que assim, vale a pena investir na qualidade do que se faz. Sim. Na qualidade do papel usado, e você sabe falar muito mais do que eu, na qualidade das tintas, Sim. dos pincéis, isso tudo vai agregar a reconhecimento, que é o que vem primeiro, para depois vir, né, o valor, né, o sucesso. Não que eu meça sucesso de um artista pelo valor, nem sempre é o objetivo do artista, né? Sim. Então, assim, analisar a qualidade ou o mérito do artista pelo valor, eu acho que é longe. Eu vejo muito artista que eu adoro e que eu acho que é fantástico, e outros muito piores, né? Que a gente vê por aí sendo muito valorizados. Mas, com certeza, o artista que não tem processos transparentes e a sua história contada direitinha e tudo feito de forma mais profissional possível, né? Não for o próprio artista que uma equipe faça, quando ele atingir uma estrutura que foge a ele busca uma equipe. Ele vai ter a garantia de ter mais chance a chegar a esse sucesso, se é que a pessoa quer, mas eu acho que no fundo, minimamente, a pessoa quer que as outras gostem. Isso para mim já é o sucesso, né? Sim. Agora você imagina você comprar uma obra de um artista e ela chegar dobrada. Então, assim, são cuidados mínimos, né? E aí você falou desse folder de recomendação. Sim. Aí são várias, né, cara? O papel, na verdade, ele conversa com o ambiente que ele está. Ele vai ter o microclima do lugar que ele for colocado. Então, você vai escolher, normalmente, uma parede que você tenha garantia para... bom, se a gente vai falando de colecionador que ele vai guardar, ele tem que ter um lugar da casa onde ele tenha garantia de que não tem muita umidade, né? Sim. O papel, ele não gosta nem de umidade nenhuma, mas ele odeia muita umidade, né? A umidade vai ser o veículo para tudo que acontece de ruim com o papel com o passar do tempo. Aparecimento de manchamentos, de colônia de fungos, que vai manchar a obra, né? E algumas obras depois, a restauração fica muito difícil, né? As obras em base d'água, a restauração fica difícil. Restaurar uma aquarela é muito delicado, porque você corre o grande risco de estragar o trabalho, né? For uma serigrafia, você sempre vai interferir na obra quando você tem que restaurar. Ela sempre vai ter aquela cicatriz para sempre. Mas umas se prestam mais, outras menos. Então, o melhor método de se lidar com a obra é não deixar ela estragar, né? É manter ela o melhor possível. Então, uma coisa... Eu vou falar de vícios que se tem por aí, né? Então, uma coisa que a gente vê muito é a obra de papel com o vidro encostada nela, né? Então, a gente tem que entender, se você fechar a tua janela num dia que faça bastante frio lá fora, ela vai ficar embaçada, não vai? Sim, sim. Né? Então, o vidro está sujeito a isso, né? Uma lufada de ar gelado, o microclima dele estava numa temperatura diferente e condensa a água na superfície do vidro. E ali, então, fica propício a manchamento, a aparecimento de fungo e tudo mais, né? Então, a obra de papel não encosta em vidro jamais, né? Aí você vê, às vezes, obra montada em sanduíche de vidro, o que é pior, né? Vidro dos dois lados. Fica bonito. Fica legal pra caramba, eu acho. Dá aquela coisa de a obra meio que flutuando, né, cara? Sim. A montagem fica bacana. Serve. Para que serve? Para exposição. Sim.
você vai montar uma exposição sua, que é montar 10 obras em papel, fazer elas todas penduradas num suporte transparente, num sanduíche de vidro, muito legal. Acabou a exposição, tira tudo, guarda de novo como tem que guardar, porque ali ela não vai sobreviver bem, não. Né? Hoje em dia, se você buscar boas marcas, é que nem na minha profissão falar de pasta de dente, todas vão ter flúor. Né? Então, se você buscar boas marcas de Passepartout, do foam board que a gente usa por trás, né? Você vai ter lá a qualidade que necessita, né? Que são papéis alcalinos, papéis que guardam reserva alcalina para que eles compensem a tendência que existe de formação de ácido no papel, né? O papel ele é feito por processos ácidos, na verdade, né? Então, alguns tipos de fibras de celulose, elas são mais sensíveis a uma química mais fina e você consegue um papel de maior qualidade, né? Papéis com fibras de celulose vindo do algodão, eles são papéis melhores, né? Sim. Mas, assim, acabam sendo papéis mais caros. Mas aí a gente vê, hoje em dia, então, fibra de cânhamo e fibra de madeira também, né? Muitos papéis são de fibra de madeira e a indústria trabalha exatamente para isso, para conseguir fazer mais barato, tão bom quanto, e usar um recurso que seja farto, renovável e tudo mais. Mas quanto mais menos nobre for a origem da fibra de celulose, mais química vai ter, mais tendência ela vai ter no futuro de acidificar e gerar esses problemas todos, né? Sim. Então, às vezes aquele bloquinho que o professor de arte lá da escola pedia para comprar, aquilo era só para treinar mesmo, era para aprender. Sim. Talvez até entre para a tua história lá, o teu desenho aos 10 anos de idade, mas não se espera que aquilo fique perfeito. É até bacana que ele mostre o envelhecimento daquele papel. Mas, então, assim, parece que eu não quero ensinar missa ao vigário, mas falar que vale a pena, né? Uma boa marca, uma boa procedência, um papel bom, quando você achar que você quer fazer uma produção especial, começa por aí, né? E depois, então, vem o como você guarda ou como você moldura, né? Falar mais para o público que pendura na parede, né, Rádio? Sim. A molduração da obra, ela tem que ter esses critérios. Como eu já comecei falando, a obra de papel não encosta no vidro. Ela é distanciada no vidro pelo Passepartout. O Passepartout serve para isso. É aquele framezinho que circunda a obra toda, livra lá o principal, a assinatura, ali a numeração, né, o título, contorna a obra toda, a parte pictórica toda exposta, e o papel, então, ele é preso entre o Passepartout e o vidro, e por trás um suporte rígido, que hoje em dia, tem vários materiais, polipropileno, materiais plásticos, que são inertes, que eles realmente não atrapalham em absolutamente nada, mas o mais usado é o foam board, que é o papel pluma, né? É o mais conhecido como papel pluma. Ele é um papel alcalino, né? E se tiver uma boa procedência, ele vem com reserva alcalina, né? Ele vem, aquele papel vai se manter alcalino por muito tempo. É lógico que você nunca vai ter uma moldura por muitos e muitos anos, não existe. Você vai ter que estar sempre trocando aquele conjunto. Sim. Porque eles vão se deteriorando e você trocar vai ser a garantia de que você não vai precisar nem tocar na tua obra. Eu, particularmente, gosto muito de uma técnica que a gente chama do envelopamento ou do Passepartout duplo. Então, a obra, na verdade, o teu Passepartout, ele é feito na frente e atrás, a janela na frente, né? Sim. Mas uma folha de Passepartout ainda entre a obra e o foam board e o suporte rígido, né? E existe ainda uma outra montagem que eu gosto também para obras maiores, para gravuras grandes, em que a gente faz dupla janela, né? Para que a obra respire dentro ali daquele conjunto ali que vai ser a moldura. Então a gente faz um Passepartout grande do tamanho da área pictórica, né? E atrás uma janelinha menor
mas garantindo que ela fique bem suportada, bem esticadinha ali, prensada entre esses materiais. E por fora, então, a placa do papel pluma e as fitas que você compra, é só você pedir. Você não precisa nem conhecer qual é, mas se você for numa boa casa que venda produtos para arte, você vai pedir uma fita para fazer emolduração de obras, e ela é uma fita alcalina, ela, sobretudo, essas fitas adesivas próprias, elas são reversíveis, né? Não é aquilo que depois você vai ter que usar uma acetona para remover, não. Sim. Ela é facilmente reversível os processos, né? Então, o artista que quiser fazer isso é bastante simples, né? Se você quiser, eu acho que eu passei para você até o diagrama, não foi? Sim, o PDF. O corte, o cortezinho dessa emoldura. Eu te passei sobre várias coisas, mas eu passei o corte do desenho, de como é a montagem, né? Vale a pena falar em arte com suporte em papel, a montagem em molduras que sejam do tipo caixa. Tá. A moldura do tipo caixa é aquela que o vidro fica distante bastante. Aqui atrás eu devo ter algum tipo caixa aqui, talvez. Aqui, olha, não sei se dá para ver ali, tem uma obra ali. Dá sim. Uma obra de op art aqui. Aí essa ainda é mais garantida ainda, né? Ela fica lá no fundo, né? E bem distante do vidro. É também uma forma de fazer. Mas dentro de uma exposição, de uma parede que você monta, na verdade você quer um pouco de tudo. Você não quer todas as suas obras em caixinhas. Você pode querer uma numa caixinha, uma numa moldura mais plana, né? E configurações diferentes. Então, o jeito que eu expliquei de montar vai servir para todas e vai ser a garantia de que você vai ter uma obra sempre novinha. E a observação dela, cara, a observação dela é tudo. Você tem que estar atento ao seu acervo e a troca é preventiva, né? Estima seu tempo pela aparência, olha essa obra por trás, vê como está a placa traseira e decide se reinvestir de novo na sua exposição, né? Nas suas obras expostas. Manda de novo pro cara, faz tudo de novo, troca papéis novos com a fonte alcalina deles renovadas. Isso tem que ser feito. Não existe aquela obra que vai ficar 30 anos dentro de uma mesma moldura e vai passar sem dano nenhum. É bem raro, né? Para quem já as tem, é legal falar que antigamente se usava muito o Eucatex como suporte, esse suporte rígido de trás. Sim. Então, quem olhar a parte de trás de uma gravura e tiver Eucatex, eu peço agora, leva para emoldurar de novo e pede para tirar esse Eucatex daí. Né? Pede para botar uma estrutura inerte, um foam board ou qualquer outra placa inerte. É uma dica. Outra dica que é legal, parece um pequeno detalhe, algumas molduras, vamos ver aqui, essa moldura aqui, cara, essa obra aqui, ela é plana, né? E ela se afasta da parede naturalmente pela inclinação da obra. Sim. Mas essa que tem caixa, ela encosta por inteiro na parede. Tá bem justinha. Se reparar, a caixa ela encosta ali. Então, quando você tiver uma moldura que encosta a sua obra na parede, você pode distanciar ela com aquelas... Sabe os disquinhos de silicone ou de feltro? Sim, para evitar batida, né, normalmente, de para evitar uma respiração. Esses que a gente usa para isso? Sim. Para evitar uma zona de respiro atrás da obra. Vai lá que aquela parede, em algum momento, vaze lá né, se umidifique por algum motivo. Sim. Isso é mais uma proteção. É uma dica boba, mas é uma coisa que ajuda bastante. Sim. Né? Ajuda até a parede quando você vai ajeitar o quadro, que ele ficou torcendo reto a parede também. Sim. Né? Às vezes alguém esbarra, vai limpar, outra sai, você vê que está ali a marquinha do quadro na moldura do quadro na parede. Fala, rapaziada, não esqueçam que essa é só a primeira parte, tá? Tem a parte 2 que vai sair semana que vem. Se a parte 2 já tiver saído, clica no card aqui em cima ou aqui em cima que vocês vão achar e vocês vão ter a continuação do papo. Mas, de qualquer maneira, ele vai estar também na playlist do canal. Um abraço. Se você gostou desse tema, deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal
e deixe nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.